Hoje vamos continuar aquele nosso papo do mês passado. Você não precisa ver a parte 1 deste vídeo pra curtir esse vídeo, mas é a parte 2 do resumão da Arissa. Basicamente, todo ano eu pego a lista de animes que eu assisti no ano anterior e eu costumo acompanhar de 15 a 20 animes por temporada. E são 4 temporadas no ano todo, ou seja, é muito anime. Dropa alguns no caminho? Necessário, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu acabo assistindo tudo isso de anime e aí eu separo aí o que eu mais curti, o que eu acho que vale a pena comentar, que tipo assim, nossa, isso aqui, que bom que eu não perdi, e aí eu trago pra vocês. Então, essa é a parte 2 dessa lista. A primeira lista tinha mais coisas do final do ano, então essa aqui talvez seja mais interessante pra vocês trazerem alguns animes que vocês realmente não viram, não ouviram ninguém comentando e foram da hora. Enfim, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora indicar animes. Eu queria começar com um, eu acho que muita gente nem passou perto, que era Dance Dance. Eu não vou me arriscar a falar o terceiro Dance porque era dançou, não sei pronunciar essa bodega, mas Dance Dance era um anime de balé, então assim, eu acho que ninguém parou pra ver isso, e eu parei pra ver justamente porque eu faço dança, não faço balé, mas eu faço aula de dança e eu pensei assim, isso pode ser interessante. E o bafafá que rodou ali não tá anotado. A gente acompanhou o Junpei, que ele sempre quis fazer balé, só que depois de ser zoado aqui, o pai dele trabalhava com negócio envolvendo luta e tal, então pra ele seria muito legal se o filho dele fosse fazer luta. E aí o menino queria fazer balé, não que ele odiasse a ideia, ele deixou o menino ir fazer balé, mas aí ele faleceu, e aí o Junpei ficou, pô, ele não queria que eu fizesse balé, ele queria que eu fizesse luta. Então mesmo que o pai dele tivesse apoiado ele fazer balé, ele desistiu pra fazer luta e pegou um preconceito com balé gigante. Só que ele gostava e queria. Ele tava treinando escondido. Tava saindo muito bem? Não, você realmente precisa de um professor. Mas ele tava tentando se virar. Até que a Miyako vê ele brincando na sala com os meninos e ele fez um negócio que o fato dele ter praticado luta fazia com que ele conseguisse fazer bem, mas aquilo é um negócio de balé. Ela bateu o olho e falou assim, balé! E aí ela arrastou ele até o estúdio. Nisso ele conhece o Luo, que é primo da Miyako, e eles não se dão bem logo de cara, sim, eles vão virar rivais. E aí a gente começa toda uma saga onde o Junpei vai ter que tomar coragem pra assumir que ele tá fazendo balé, principalmente que ele falava de um jeito escroto, pô, fazia balé pros amigos dele, os amigos dele fazem o mesmo comportamento, e agora ele tá fazendo balé, tipo, sabe? A gente tem o Luo, que ele tem vários probleminhas aí, ele tem um passado muito traumático, ele foi largado pela mãe, a avó judiou dele até falar chega, e aí eles vão arrastar esse menino até a escola, isso vai dar problema. E de bônus a gente tem a Miyako no meio dos dois, o que vai virar um triângulo amoroso, porque os dois vão nutrir sentimentos por ela. E nesse rolo todo a gente tem balé. Então assim, a gente tem um pouquinho mais, principalmente pra quem nunca viu as bailarinas por aí, um pouco mais do que esse pessoal passa. É claro que é mais voltado pros meninos, né, porque a gente tá acompanhando o Junpei. Então assim, a Miyako é uma secundária ali no meio deles, né. Então não foca tanto no que as meninas passam, mas tipo, no que o pessoal passa, em como o pessoal treina e qual que é a pressão, as regras, e isso não é colocado de uma maneira chata, porque o Junpei tá sempre assim, foda-se tudo, e acaba sendo bem engraçado, e o pessoal dando bronca nele é interessante, a gente vai aprendendo de uma maneira assim, com ele levando bronca, e é bem interessante. O próximo que eu queria comentar é Heroine Tawaramono, e simplesmente eu não consigo falar o nome sem parecer que eu tô falando drogas, que é um problema, mas eu gostei muito desse, porque eu peguei ele pra ver por causa de um pack de música aí que eu tinha visto, que tinha, tem música de cada personagem, como os personagens se interagem, e aí eu fui atrás desse anime por causa disso. Então tem outros animes que pegam esse mesmo universo e aí você pode ir juntando, e aí tem uma historinha e tudo faz sentido, que é bem legal. Mas a gente acompanha nesse aqui a Hiyori, que ela simplesmente tá morando sozinha, os pais dela não estão podendo ajudar muito ela, então ela trabalha, ela estuda, e ela quer ser uma corredora, então ela dá tudo no clube dela, só que a grana tá curta, e aí ela resolve arrumar um serviço, e ela detesta idols, porque tem 2 idols na escola dela, e eles são muito escrotos. Acho que eles repararam, tipo, eles são muito fakes com todo mundo que chega perto, eles, normalmente é as meninas, né, os meninos estão meio que de rancinho deles, porque eles chamam a atenção das meninas, e as meninas estão tipo, oh meu Deus, em cima deles, e eles ficam, nossa, maravilhosa, porque eles têm que manter, assim, sou um idol, certo? Mas, simplesmente, acho que eles perceberam que ela não tava nem aí, e aí eles já foram escrotos com ela, assim, na primeira semana, então ela pegou um ranço. Ela já não sabia nada, agora ela odeia. Acho interessante, assim. Aí ela vai tentar um emprego, o emprego não fala muito o que é, e pra mim isso é uma red flag, mas ok, ela foi mesmo assim. E aí lá eles falam, você gosta de idols? Ela, detesto. E aí eles contratam. Gente, não pode ser que isso aconteça na vida real. Simplesmente contrataram ela pra ajudar
pra ser aquela, seria o manager, né? No caso, ela seria assistente. É o pessoal que fica dando auxílio pros idols. E justamente pros dois cuzões que estudam com ela. Ou seja, agora ela tá presa com dois caras que ela detesta. E aí a gente vai vendo qual que é a deles, por que que eles são tão rudes assim, por que que eles estão ali trabalhando na indústria. A gente vai ver ela mesma que, tipo, acaba que ela se envolve em alguns problemas. Eu não quero dar muito spoiler, então é meio complicado explicar isso. Mas a gente vai ver, assim, como o trabalho vai atrapalhando ela na escola. Ela não deixa muito embananar com as notas em si, mas o clube dela, ou seja, o clube é o foco, mas ela precisa trabalhar e é isso. Como que isso, uma coisa acaba travando a outra. Então a gente vai ver um pouco de tudo isso, mas no geral é um anime leve e fofinho. Não vai rolar um romance, mas dá pra você shippar algumas pessoas. E foi gostosinho de ver, tem algumas músicas, porque são idols. Então é aquele anime levinho, um pouquinho como aquele espírito idol, né? Feijão com arroz. Então, assim, foi um negócio divertido, eu gostei. O próximo é Spy vs Family. Eu não poderia deixar de citar Spy vs Family, porque, cara, foi impressionante. Vai começar uma onda de criancinhas fofas, com certeza, esse negócio da Anya. Quem não conferiu, porque, fujo de animes no hype, ele é muito gostosinho de ver. A gente tem o Lloyd, que é um espião. Ele precisa montar uma família fake. E aí ele vai lá e adota uma criança, ele mexe na papelada pra criança ser, tipo, biologicamente dele. E aí ele não sabe que essa criança é uma paranormal, ela consegue ler mentes. E é claro que ela não vai falar nada sobre isso, porque ela já comunicou isso pra outras pessoas e deu problema. E aí, ou seja, ela sabe que ele é um espião, beleza. Só que ele precisa de uma família completa, porque ele vai pra uma daquelas escolas super escrotas, assim, tem que ter a família, o pai, a mãe e a criança, senão a criança não entra. Se você for pai ou mãe solteira, ou qualquer outra opção, você não entra nessa escola, o que é uma droga. Então ele precisa de uma mulher também. E aí ele consegue uma mulher que topa fingir que é casada com ele. Então a mãe fake da Anya faleceu e aí o pai fake dela é casado com a Yor. Só que a Yor aceitou casar com o Lloyd porque ela tava solteira há muito tempo e ela ficou com medo porque eles vivem numa época onde o pessoal, tipo, mulheres solteiras às vezes são denunciadas como espiãs só por ser uma mulher solteira. Então é esse tipo de época que o anime passa. E aí acaba que a Yor é uma assassina de aluguel. E aí tem um marido pra ajudar a não chamar a atenção das autoridades. É uma boa pra uma assassina de aluguel. Só que a Anya também vê isso. Ela ajuda o romance dos dois, entre muitas aspas, a rolar porque ela sabe que vai ter um espião e uma assassina de aluguel. E ela vai saber de tudo isso e eles não sabem um do outro, e nem que ela sabe deles. E aí a gente vai, toda essa comédia rodando ao entorno disso. Tem momentos muito fofos e doces. Tem poucos momentos muito preocupantes, mas tem. E tem muitos momentos bem engraçados. Então, assim, Spy vs Family foi assim, nossa, eu tinha que assistir isso no ano passado. E o último que eu vou citar é Romantic Killer. Normalmente os animes da Netflix fazem uma bagunça porque eles não ligam pras temporadas de lançamento. Eles lançam o negócio do fucking nada inteiro de uma vez só. E eu não vou negar que isso me bagunça muito, mas o Romantic Killer foi muito mais divertido do que eu tava esperando. Eu fui ver porque eu achei literalmente um pouco interessante a sinopse. Que a Anzu era uma daquelas pessoas, assim, ela tinha 3 pilares da vida dela: o gato dela, chocolates e videogame. Errada não estava. Aliás, tem vídeo disso aqui no canal pra quem quiser mais detalhes. Mas um belo dia ela começa um jogo e surge um cara chamado Uriri. E não é um cara, é tipo uma batata. Imagina uma batata com patinhas. Esse é o Uriri. E aí ele simplesmente fica, quer saber? A gente vai sumir com tudo isso aqui e agora você vai se apaixonar por um gostosão. E ela, não, obrigado, chocolates, gato, videogame é minha vida, eu não tô nem aí pra romance. E ele, nada feito. E aí ele some, ele tira tudo isso da vida dela e fica criando, sabe aquelas situações clichês de anime de romance? Onde ela esbarra com um cara que ele é muito grosso, mas ele é muito bonito. Então todo mundo quer ele, mas ele é muito grosso. Então ela olhou pra ele e já pegou um ranço automático. Eu achei incrível. E aí o Uriri fica aí fazendo situações em que os dois meio que se esbarram, se encontram e o negócio fica um pouco romântico. Ele acaba até ferrando a casa do cara pra ajudar o caso da Anzu e ela não. Então é muito engraçado porque a gente vai ver situações em que, tipo, situação em que o cara ajuda a menina, aí ela que ajuda ele. Ou, nossa, seria uma situação que podia ser muito romântica, mas normalmente inverte os papéis e aí é a Anzu que faz esse papel. E ela percebe isso, né? Porque ela joga muito jogo desse jogo de romance. E a cara dela é maravilhosa. A gente tem fuga de barata e eu me senti muito representada. Então, assim, foi um negócio muito engraçado de ver. A gente acaba tendo uns momentos mais profundos, principalmente com esse cara que a gente vai descobrir que ele tinha um motivo muito sério e muito grave pra ser tão grosso com as pessoas que ele não conhecia. Tipo assim, me ensinou a não julgar um livro pela capa, porque eu achei que ele era só aqueles caras que sabem que são bonitos e aí são automaticamente escrotos. Não, ele tinha um motivo muito sério, me deixou meio assustada. Eu passei medo em um momento de Romantic Killer. Isso foi muito chocante, porque não era pra ser esse tipo de anime. Mas eu passei medo numa parte de Romantic Killer. Isso foi incrível. Então eu fiquei o anime inteiro rachando e eu consegui ficar assustada numa hora. Foi muito bom. Então eu totalmente recomendo, eu gostei bastante.
bastantão, virou até vídeo e reels aqui. Então, definitivamente, assim, eu não me arrependi de ter visto. Mas enfim, esse é o fim do resumão da Arissa. Não foi o meu melhor resumão. Eu acho que eu gostei mais do ano anterior, se é que vocês entenderam, tipo, de 2021. Mas a gente teve algumas coisas bem interessantes lançando e eu mal posso esperar pro que vai vir esse ano. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!